Bora lá. Bom, o pessoal tá me dando um feedback bem legal depois da aula que tá gostando pra caramba. Isso é bom, né? Que bom. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Todos Boa me noite, ouvem? galera. Boa noite. Não sei Só se dá eles um estão nos okzinho aí se ouvindo. vocês estão É. ouvindo, por favor. Pode ser no chat ou no microfone. Show. Legal, Jean. Obrigado. Legal, pessoal. Aí, sendo pontual aí em respeito a vocês que chegaram no horário, a gente já vai dar início e os que forem entrando, a Rosângela vai liberando ali, tá bom? Então, conforme falado ontem, a gente tem um pouco da parte prática no dia de hoje. Também, mais uma vez, reforçando, essas nossas dois encontros, basicamente ele é um encontro de nivelamento, tá? Então, não são a aula do básico como investir, isso vocês vão ter tudo no Nutror gravado. E aí, hoje o que eu quero mostrar? Como a gente faz algumas operações, né? Ontem nós mostramos a parte organizacional de uma empresa que compra e vende opções, e hoje é um pouco da parte prática dessa empresa que compra e vende opções. Então, vai ser no mesmo formato, eu vou estar soltando aqui essa apresentação. Por que que a gente solta a apresentação? Porque nós já tivemos muito problema no ao vivo, de dar problema no microfone, no sinal e tudo mais, e aí ficar comprometido ao encontro. Então, a gravação, pelo fato de ela já estar disponível na plataforma do Zoom, às vezes se a minha internet da Rosângela oscila, a apresentação não para e vocês não perdem aí o conteúdo. Então, mesma coisa, eu e a Rosângela estaremos aqui nos bastidores. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat e depois a gente vai abrir aí as câmeras para gente e o microfone para tirar mais dúvidas. Mas mais uma vez, pessoal, papel e caneta, por favor, porque eu sei que o conteúdo é técnico e quando é técnico tem dúvidas e a gente faz questão de responder todas elas para vocês, tá bom? Então vamos aí para essa segunda parte desse nosso nivelamento. Mais uma vez reforçando, eu vou só fechar minha câmera e o meu microfone para não atrapalhar aí a apresentação, mas estou acompanhando junto com vocês. Vamos lá, galera. Vou compartilhar aqui a minha tela, que hoje nós vamos falar aí mais da parte prática da história toda, certo? Que é o que todo mundo busca. Tá bom, Gustavo, onde eu compro, onde eu vendo, o que que eu faço? E a gente vai deixar tudo o máximo mastigado possível, mas obviamente que, como eu expliquei ontem, quem vai aproveitar isso é quem está preparado para ver as oportunidades. Então, o que que nós falamos no dia de ontem? Que agora nós somos um lojista. Então, querendo ou não, nós temos um segundo comércio, uma segunda profissão, que assim como qualquer outra profissão, vai exigir de mim disposição, entender que eu estou comprando ali uma ação para lucrar e vender esta ação com o meu lucro e partir para o próximo negócio, a visão que um lojista de fato tem em cima da sua empresa. A gente tem prazo para vender a nossa mercadoria, a gente entendeu isso ontem. Não vamos ganhar em todas as vendas, e sim na média dos meses. A gente entendeu isso ontem também. Estamos comprando e vendendo com o objetivo de sobrepor lucros e, com isto, termos um futuro financeiro mais leve. Se subir, nós podemos ganhar, se cair, nós também podemos ganhar, que é a visão do cliente da loja de carros ou é a visão do lojista de carros. E temos que ter paciência para comprar nos momentos adequados. Basicamente, essa é
o nosso resumo de ontem. E aí, a ideia de hoje é a gente mostrar como está, como é na prática a nossa vida. Nós temos a nossa lojinha, nós temos na prateleira desta lojinha os nossos contratos, então é uma lojinha de contratos. Hoje nós estamos no mês de março. Basicamente, o contrato vigente para a ação que está subindo, também conhecida como calls, é o C, e para as ações que estão caindo, também conhecida como put, é a O. Porém, tem um detalhe aqui que eu já vou mostrar para vocês nos exemplos práticos. Quando nós entramos no mês de março, a gente querer negociar um contrato dentro do próprio mês é muito arriscado, porque a gente está dando pouco tempo para que as coisas aconteçam, para que essas ações subam ou para que essas ações caiam. Então, quando a gente busca fazer uma compra, uma venda de ação, a gente sempre vai buscar o mês seguinte. Isso normalmente dá uns 40 dias úteis. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente der para as notícias aparecerem, ou as empresas reportarem seus balanços, ou os investidores gostarem daquela ação e ela fazer subir, quanto mais tempo isso acontecer, mais tempo a gente der para isso acontecer, mais fácil vai ser a nossa vida. Este é um desafio no mercado brasileiro, porque nós estamos em março e volume financeiro, pessoas querendo ali comprar e vender os contratos, só temos até abril. Nós não temos maio, junho, julho, aqui não tem liquidez que nós chamamos, ou seja, ninguém está procurando esses contratos ainda, porque é pouco. É pouco volume financeiro. O mercado das opções no Brasil, ele está engatinhando ainda. E eu vejo isso para vocês como um momento maravilhoso. Eu presenciei o início dos fundos imobiliários no mercado de ações, e os fundos imobiliários no início era como as opções é hoje. Não tinha liquidez, a gente até queria comprar o fundo imobiliário, mas não tinha gente vendendo. Depois que a gente queria vender, não achava gente para comprar, era ruim. Aí os fundos imobiliários se popularizou, cresceu, e para quem gosta de dividendos, é o melhor caminho hoje no Brasil. E nas opções é exatamente o nosso fundo imobiliário, podemos dizer assim, de antigamente. Que seria o quê? Tem os contratos, mas não tem volume financeiro. Por exemplo, essa mesma visão de opções que vocês estão aprendendo aqui, vão aprender, nós fazemos exatamente isso no mercado americano. E em março, neste mês, nós estamos comprando opções de maio e junho. O que que me favorece isso? Favorece que eu dou mais tempo para a ação subir e eu ganhar com as calls, ou mais tempo para a ação cair e eu ganhar com as puts. Porém, o Brasil, o nosso desafio é que a gente só vai conseguir fazer até o mês seguinte. Então, meus amigos, estamos em março. Ela sempre vence na terceira sexta-feira do mês. Então, basicamente, terceira sexta-feira do mês de março é dia 21 de março. A próxima é dia 18 de abril. Depois, dia 16 de maio. Ou seja, esses são os vencimentos. É aquele momento em que eu comprei o carro e eu vou receber só nessas datas. Então a próxima é 21 de março. E a gente comprar uma oportunidade hoje para março, eu só vou dar 2 semanas de prazo para as coisas acontecerem nessa ação. E é pouco. Agora, se eu mudar para 18 de abril, que já tem liquidez, eu vou dar 5 semanas para as coisas acontecerem nessa ação.
aí eu tenho um tempo razoável. Então anotem que a gente sempre vai buscar um contrato mais longo. E nós passamos aí por um momento bem legal esse mês. Legal assim, né? Foi no sufoco, mas foi bom. Eu vou até trazer para vocês como aprendizado hoje. Em Magazine Luiza e em Vale, aonde a gente, no início de fevereiro, compramos a opção para fevereiro, porque a de março não tinha liquidez, por incrível que pareça, Vale e Magazine Luiza não tinha. E nós tivemos, acho que, 13 dias úteis. Nós ganhamos assim porque o mercado deu um presente para nós de nos últimos 2 dias o mercado explodir. Mas foi no sufoco, porque a gente só viu as nossas ações, nossas opções saindo lá de 50 centavos e indo para 2 centavos. E aí depois ela explodiu no último dia e a gente conseguiu ganhar. Mas só aconteceu isso porque a gente não consegue, não tinha opção para comprar no próximo mês. Então essa é a situação como um todo. A gente sempre vai querer pelo menos 40 dias. Não vai ser sempre que vai conseguir 40 dias, mas 33, 32, 35 já está valendo, que é no mês seguinte, ok? E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos lucrar quando o mercado estiver subindo com as calls e nós vamos lucrar quando o mercado estiver caindo com as puts. Mas em qual momento desses nós vamos comprar as nossas opções? Em momentos que nós chamamos de inversão e confirmação da tendência. Aqui nós temos uma tendência de alta, mas neste momento aqui, ela ficou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dias de lado. Isso aqui, para quem opera opção, é muito ruim. A gente prefere essas movimentações aqui, ó, de 3, 4, 5 dias, do que a gente passar 20 dias de lado. Por quê? Porque aqui as calls explodem de valor mais fácil. E nas quedas também, quando a gente tem o papel caindo mais forte, a gente ganha dinheiro mais rápido numa queda do que em movimentos mais laterais. Basicamente, desta forma, a gente vai ganhar dinheiro nas duas pontas. E eu vou mostrar esses pontos agora para vocês, mas antes eu só vou falar de uma outra coisa que é de extrema importância, que é o que a gente chama dos 3 pilares de enriquecimento aqui que nós utilizamos no canal de alta. Pessoal, a gente não consegue ser bem-sucedido no mercado se nós não estivermos ok com esses 3 pilares. Primeiro pilar, tendência de preço. Eu só vou comprar quando eu tiver a certeza que a tendência de alta foi ativada. Eu só vou vender quando eu tiver a certeza que a tendência de baixa foi ativada. 95% das pessoas que estão no mercado perdem dinheiro. Acho que você já deve ter visto isso. E perdem mesmo. Porque a grande maioria das pessoas compra quando está caindo. E não é uma crítica, é fácil de entender este pensamento. Poxa, tava 37, agora tá 34, tá barato, eu vou comprar. Só que nas ações não existe o tá barato e não existe o tá caro. Num comércio de roupa, seja lá qual for, ou para um bem próprio, a gente é louco por uma promoção. Então, quando a gente tem uma ação de 40 e está sendo negociada a 35, é natural a gente querer comprar porque a gente acha que está barato, mas não está barato. Ela está em tendência de baixa e ela pode ir lá para os R$ 2. Ah, não vai. Vai. Eu já vi Petrobras a R$ 4 em 2016 e eu aproveitei muito aquela época. Mas eu vi ela saindo de R$ 38 para R$ 4. Então, isso acontece com frequência. E isso tem aí
Deixa eu só desativar aqui, porque senão ele vai ficar tocando aqui eu esqueci de desconectar. Pronto. Senão ele vai ficar apitando aqui para nós. Então, nunca está barato, vou comprar. E nunca está caro, tô fora. E as pessoas não conseguem entender isso porque é humano e está enraizado dentro da gente o tá barato e o tá caro. Nas ações, para nós, é muito mais vantajoso continuarmos comprando ou comprar mais caro semana que vem do que essa semana, mas eu tenho a certeza que vai continuar subindo, do que eu falar, puxa, tava 35, eu tô pagando 38. Então, nas minhas caixinhas de perguntas lá que eu abro nos domingos, muitas pessoas falam: é uma boa comprar, sei lá, Magazine Luiza agora? Ela tá R$ 7. Aí eu falo: olha, R$ 7 não tá bom, mas se ela passar de 8,50 você pode comprar. Quase ninguém entende aquilo, porque a lógica da nossa vida é: pô, mas se tá 7, por que eu vou comprar 8,50? Aí é que eu não quero comprar mesmo, tá caro. Só que não é. Nas ações, quando semana após semana, dia após dia, ela está ficando cada vez mais cara, ela mostra pra gente que investidores, mesmo estando caras, estão continuando comprando as suas ações. E isso é um sinal maravilhoso, porque nós vamos surfar esta alta. É como vem um cardume de peixe e a gente vai pegar essa onda, pescar esse momento em que eles continuam passando para lá. É isso que a gente faz no mercado. E quando ele cai, a gente não vai comprar porque está barato. Aqui a gente vai lucrar com a queda, mas a história aqui é sobre tendências. Basicamente, a gente vai esperar ele cair até o fim, inverter uma tendência e depois a gente compra. E aqui a gente tem um clube de tendência que a gente dá suporte para muitas pessoas que não são investidores no canal de alta. Como assim, Gustavo? Eu tenho, por exemplo, um cliente que ele é um importador e ele paga a nossa assessoria apenas para que eu passe para ele a tendência de preço do dólar. E toda vez que ele faz uma importação, são importações grandes, ele fala: olha, eu tenho até 40 dias para pagar, tenho até 28 dias para pagar, depende da negociação. E aí eu falo: olha, o dólar está em tendência de alta, é melhor você pagar o quanto antes, porque ele sempre põe uma margem em cima e aí você está garantido. Mas tem muitas vezes que eu falo, por exemplo, no final do ano o dólar estava a 6,20 e ele entrou numa tendência de baixa, mas ele estava a 6,20. Ele falou: e aí, Gustavo, o que que você acha? Eu falei: olha, você tem quanto tempo? Ah, eu tenho 40 dias. Falar: tá bom, então segura, porque eu acho que você vai pagar o seu fornecedor com dólar a 5,86. Estava a 6,20. Ele falou: pô, se acontecer isso, eu vou ganhar mais dinheiro no dólar do que vendendo meus produtos depois. Eu falei: é a tendência. Aí quando bateu 6,15, 6,10, ele falou: meu, para mim já tá bom isso daqui. Fala: segura, pode ser que fique mais barato. Não, mas tá bom, segura, você já tá ganhando mesmo. E ele conseguiu comprar 5,86. Ah, Gustavo, você é Bidu? Não, é tendência, é estudo de tendência, direção de preço. E ele falou: cara, o que eu ganhei de dinheiro porque eu fiz um negócio a 6,20 e eu paguei só 5,86 no volume que eu faço, foi absurdo. Então, é assim que funciona o mercado. A gente vai comprar. Ah, um outro exemplo também que aconteceu no final do ano. Na verdade, concretizou no final do ano, mas ele ficou um ano esperando. O rapaz, quando a Gol caiu lá atrás, 40%, ele queria comprar Gol. Ele falou: Gustavo, eu tenho R$ 200 mil para comprar de Gol. Eu sei que a empresa vai subir. Ele tem certeza que a Gol vai subir. Não sei por quê, mas ele tem.
Aí eu falei para ele, olha, está entrando em tendência de baixa. Espera até mais uma semana. Não, mas está barato, já caiu 40%. Ok, mas você pode esperar mais uma semana? E eu fui nessa de semana em semana, o ano inteiro para ele. E o que ele ia comprar, eu não lembro de cabeça, mas era, acho que era 30 mil ações, ele comprou 118 ou 120 mil ações. Por quê? Porque a tendência de baixa que ele achava que estava barato ficou cada vez mais barato, cada vez mais barato, cada vez mais barato, cada vez mais barato. E no final do ano, a Gol virou a tendência. Então ele ia pagar 4,60, se eu não me engano, ou 6,40, alguma coisa assim, e ele pagou 1,20 a ação. Só que ele teve a paciência de esperar um ano, mas ele comprou 3 vezes mais, era 3, alguma coisa vezes mais ações, só pelo fato de respeitar a tendência. Então, a gente vai mostrar agora como funcionam essas tendências. Mas o que a gente precisa entender é que não existe estar barato no mercado. Poxa, caiu 10%, vou aproveitar para comprar. E isso é uma coisa que está muito enraizada na cabeça das pessoas. Tem assinantes nossos já antigos que quando eles pedem para analisar uma ação, eu pergunto para que você quer? Ah, porque caiu e eu estou pensando em comprar. É o que mais vem mesmo estando com a gente já há algum tempo. Por quê? Porque está enraizado dentro de nós comprarmos coisas baratas, buscarmos uma promoção. Só que no mercado de ações é mais seguro para nós comprarmos mais caro semana que vem do que comprar mais barato hoje. Essa é uma coisa completamente fora do padrão de qualquer negócio. Então, eu acredito que 95% das pessoas perdem dinheiro e eu atribuo a este fator. Só que nas opções, quando a gente vai ver que está ficando mais barato, o que que é bom? Que a gente pode lucrar com essa queda, comprando puts. Então, as tendências para nós, que é o primeiro pilar aqui do nosso enriquecimento, vai nos dar a direção. Ei, se está subindo, eu só vou pensar em calls. Se está caindo, eu só vou pensar em puts. Simples assim, Gustavo? Simples assim, mas na prática vocês vão se confundir, pode acreditar. Por exemplo, tem Embraer que não para de subir, tem pessoal que comprou put. Eu falei, mas por que que você comprou put, meu amigo? Porque eu acho que vai cair, porque está muito cara. Só que desse momento em que ele falou que ele acha que ia cair até hoje, eu estou acompanhando aqui, já subiu 22% a ação. Ou seja, ele jogou dinheiro fora porque ele não respeitou que a Embraer está em tendência de alta neste momento. Ah, eu acho que está cara e precisa cair. Eu acho que está barato e precisa subir. 95% das pessoas pensam assim. E eu adoro esse número, porque é o nosso potenciais clientes para a gente poder ajudar essas pessoas a enxergarem diferente. Então, se você entender que tendência de alta, a gente compra mais caro amanhã, mas com uma segurança maior e compra opções de call, e a gente, puts, a gente compra quando ele está caindo e as ações cada vez não existe ação barata, cada vez ela pode ficar mais barata, a gente vai lucrar com as puts. E é isso que a gente chama do primeiro pilar de tendência. Entendendo isso, a gente já tem um pilar de sustentação para os nossos lucros, ok? 95% das pessoas não entendem, acha que tá barato, é hora de comprar. Segundo, realização. Este é fantástico. E não sei se vocês têm Netflix ou já assistiram GameStop, que é um documentário que saiu de uma coisa que aconteceu acho que uns 3, 4 anos atrás, e eu presenciei, eu operei esse movimento lá no mercado americano, que uma movimentação, por exemplo, como essa, pode te dar 100% de lucro. Só que você ficar tão vidrado que você não realiza o seu lucro. Ou seja, você tem uma calça jeans dentro da sua loja e aquela calça jeans, por algum motivo, ela começou a ficar famosa e você tem gente querendo, vindo buscar essa calça jeans e começa a pagar R$ 100,
outros te oferecem 120, outros oferecem 140, outros oferecem 200. Só que o seu objetivo era vender a 100. Só que você já está vendendo a 200, tá ótimo. Só que imagina um lojista falar: "Ah, minha calça jeans vale ouro. Eu não vendo por menos de 400." Cara, mas quem define o preço não é você, é o seu cliente. Se o seu cliente começar a encontrar essa calça jeans em outros lugares, ele vai deixar você com as suas calça jeans e vai comprar em outros lugares, ponto. E aquela sua calça jeans que você poderia ter vendido a 200, ela pode voltar a 100 ou no prejuízo. Isso é realização. Então, movimentos como este, e eu vou mostrar alguns casos aqui real de movimentos de 60% de alta, 80% de alta, pessoas perderam dinheiro. Por quê? Porque não se contentam com a valorização. E no GameStop, eu gostaria que vocês assistissem para você entender o que eu estou falando. No GameStop, a ação subiu tanto em uma semana, porque existe uma manipulação de um pessoal das redes sociais, ela subiu 6.000%. O cara que colocou $10 foi para $6.000, subiu 600 vezes o valor da ação. E no final do vídeo tem relatos e mais relatos e mais relatos de pessoas que perderam dinheiro no final, porque depois a ação caiu tudo e mas cara, você era rico, ficou ultramilionário e voltou a ser pobre. Nem rico, mas você pobre. É, porque eu achei que ia mais. 600 vezes não é bom para você, mas é que eu achei que ia mais. Então, isso é pessoas que não têm desenvolvido o seu pilar da realização. Pilar da realização é: ei, estou ganhando 30, 40, 50, 60%, deixa eu proteger isso. Eu vou mostrar para vocês agora. Teve aqui JBS que andou 140% e eu, Gustavo, peguei 20 apenas, 27. Por quê? Porque eu protegi naquele ponto, que era um ponto de risco. A ação mexeu ali, eu saí com um ganho de 27%, mas depois ela deslanchou e foi para 140. Tá tudo bem, porque o meu pilar da realização tá bem consolidado na minha forma operacional. Então eu entendo que se eu comprar tendências, eu vou estar aí na frente de 95% das pessoas. E eu entendo que eu vou lucrando com essa tendência, eu preciso garantir o meu lucro, eu já estou aí com a faca e o queijo na mão. E aí, o terceiro pilar chama-se o pilar da proteção. O que é o pilar da proteção? Pilar da proteção é, vocês vão ver que eu só entro com R$ 1.000 em cada operação. Só que na minha conta da corretora tem R$ 100.000. Então, eu entro com 1% do meu dinheiro. Isso é o quê? De 10 operações que a gente faz, duas eu erro. Eu sei disso. E eu já não adianta achar que não. É assim. Inclusive, nesse momento, eu vou mostrar, nós estamos perdendo em CSNA. Tem mais 2 semanas para andar. Se não, CSNA vai entrar nessas duas. Então, eu coloquei R$ 1.000 em CSNA e se perder, eu vou perder os meus R$ 1.000. Agora, isso acontece quando eu tenho a noção do quanto eu quero e eu posso perder. Uma vez que as pessoas só olham o quanto querem ganhar e não se protegem, na hora que seja essas duas percas, vai dar uma rasteira que você não vai ficar mais de pé. Explica na prática o que é isso, Gustavo. Explico. A pessoa tem R$ 5.000. Demos uma oportunidade. Essa pessoa vai lá e colocar R$ 3.000 para ver o que vai dar. Pronto. Proteção foi embora. Porque se essa operação for a perca,
perdeu os 3 mil reais. E agora dos 5 você só tem 2. Agora, se essa pessoa de 5 mil reais falar, olha, o Gustavo está me dizendo que esse é o caminho certo. O Gustavo está me dizendo que a cada 10 eu ganho 8 e perco 2, e eu tenho 5 mil reais. Se eu dividir esses meus 5 mil reais por 20 entradas, eu vou poder entrar com 250 reais em cada operação. Por quê? As que eu ganhar, menos as que eu perder, vai começar a me dar aí um bolo financeiro começar a aumentar. Ou seja, eu tenho 5 mil, mas eu fracionei ele em 20 pedacinhos e eu estou usando um pedacinho disso para cada operação. Porque se eu perder, eu tenho ainda muita margem para que a estatística dos 8 a cada 10 vencedores me enriqueça com o passar do tempo. Se eu tenho 5 mil reais e falar, vou colocar 3 para ver, você não dá tempo. Às vezes você pode ter as duas, ou às vezes três operações vêm seguidas. E aí acabou o seu dinheiro. Então, basicamente, quem entra no mercado e perde é unânime, meus amigos, unânime. A gente conversa pessoalmente com todos aqui. Não sabem que é tendência, não sabem o quanto está bom de ganhar e não sabem o quanto de dinheiro coloca na operação. Quando a gente entende isso, que aqui nós estamos mostrando a tendência, mostrando, falando para vocês a realização. Não assim, saiam agora. Não, mas nós falamos assim, ó, subiu 10%, subiu 30%, subiu 40%, subiu 60%. A gente vai avisar isso para que você fique ligado. Às vezes você tem outra coisa que você está fazendo e tudo mais. Você, opa, recebi uma mensagem do canal aqui. Deixa eu ir lá e, é assim, então deixa eu ajustar aqui ao meu trailing stop que chama. E a proteção bom, o Gustavo falou que Magazine Luiza tá bom, eu só vou arriscar 200 reais. Então eu estou me protegendo das minhas operações. Então, basicamente, isso é o pilar que vai enriquecer a gente, ok? Vou só interromper esse daqui um pouquinho e eu vou pegar aqui um outro card aqui, que eu quero deixar aqui esse. Então, o que que eu vou mostrar agora são algumas, tá? Não dá para mostrar tudo. Mas, ó, nós começamos o ano, cada operaçãozinha é R$ 1.000 que eu coloquei, tá? Esses dois stops aqui foram operações que começaram, lembra que eu falei que leva aí uma média de 40 até 40 dias? Então foram operações que começaram em dezembro e terminaram em janeiro. E aí eu já contabilizei no ano como prejuízo, tá? Então comecei com 2 prejuízos, aí 500 de lucro, 200 de lucro, 900 de lucro, 300 de lucro, 500 de lucro, colocando R$ 1.000 em cada uma. Tudo isso mostrado e nossos clientes também aproveitando, tá? Então nós fizemos aqui 7 operações em janeiro e os meus primeiros R$ 2.000 terminou o mês com 3.449, tá? Então a gente vê que teve aqui um aumento de 70% em cima do valor inicial que eu tinha, contabilizando os dois stops. Então, 2.000 vezes 70% é R$ 1.400. 1.400 mais 2.000, 3.400. Então, no primeiro mês eu tive 70% de ganho em cima do meu valor. Fevereiro foi só ganho. Falei que esse ano a gente está muito acima da média e eu já estou até esperando alguns stops aí acontecerem, ok? Então, nós tivemos aqui 1.300 em Uzi Minas, R$ 500 em Magalu, 800 em Vale, 520 em Marfrig e os meus 2.000 viraram 6.000. E em março, 800 em CSN, 1.300 em B3,
R$ 1.000 em Magazine Luiza, 540 em Vale, em 1.430 em Marfrig. Os meus 2.000 já passaram a ser 11.000. Vamos para o próximo mês. Tá vendo esse Qzinho aqui, ó? Isso aqui é o quê? A Uzi Minas caiu e eu aproveitei a queda da Uzi Minas, ganhei 400. Aqui, a alta da Cogni e da BRF, a Cogni me deu 1.900 e a BRF 500. Os meus 2.000 já virou 14. Percebe, pessoal, que só fizemos 3 operações em um único mês? Esse é um problema que a gente tem. Muitas pessoas chegam aqui com o nível de ansiedade na lua e querem, de qualquer jeito, fazer 200 operações. Não precisa. Poucas e boas operações vai te trazer, vai te entregar aquilo que você veio buscar no mercado. Qualidade de vida e retorno financeiro. É isso que nós fazemos aqui. Entregamos qualidade de vida e retorno financeiro. Quase todo mundo que vem para o mercado de ações está saturado na sua profissão atual, está saturado na sua empresa que administra. Quando vem para o mercado, não pode se saturar, tem que fazer poucas e boas operações para conseguir ter qualidade de vida e retorno financeiro que seja, que vale a pena ele continuar tendo, né, a gente costuma dizer que a gente monta uma lojinha de ação e uma lojinha de opção, tendo como sua segunda profissão a sua lojinha de opções, tá? Em maio, ganhamos 2.000 em BBDC, 1.190 em B3, R$ 700 em Embry e R$ 800 em Klabin. 2.000 já foi para 19.000. Em junho, ganhamos 400, ó, USINR, BBSER, B3R, AmbevR e Vale S, todos esses aqui foi queda. A Uzi Minas caiu, BB Seguridade caiu, B3 caiu, Ambev caiu, Vale caiu e nós lucramos 400, 1.100, 900, Ambev nós saímos no 0 a 0 e Vale 500. E o que subiu? Subiu Prio e GGBR, 1.100 em Prio e 1.300 investindo só R$ 1.000, pessoal. Então os nossos R$ 2.000 já passou a ser 24. Gustavo, está 24.000, você não aumenta a mão? Eu, particularmente, as minhas operações próprias, sim, com certeza. Mas aqui dentro do canal, que a gente tem essa capital educacional, que é de verdade compra e venda, a gente mantém a mesma mão para simplesmente mostrar, cara, com pouco dinheiro você consegue isso, tá? Em julho, Itaúsa deu 0 a 0. Esse aqui até deu um bom lucro, mas eu protegi no 0 a 0. Magazine Luiza foi o nosso stop, perdi 990. Em Cogna ganhei 500, em Bradesco ganhei 400. E nós já temos aqui mais 2 operações que iniciou para o próximo mês. Tá? Agora, nós já estamos em agosto, né? Hoje é dia 3 de agosto, que já mudou para agosto. Então a gente saiu de R$ 2.000, 34 operações, virou 24.920, mesmo contabilizando stops e 0 a 0. Olha esse crescimento de capital, pessoal. Ah, não existe. E eu falo, a própria rede social bloqueia a gente diversas vezes por não acreditar nesse crescimento. Mas eu não tenho como mentir, porque a gente tem aqui centenas de clientes que participam juntos. Se eu mentir, eles vão falar, você está mentindo. Então, esse crescimento aqui de capital, ele é feito junto com os alunos e muitos alunos ali, clientes, aproveitando isso também, tá? Então, você vê que a gente teve essa diferença aqui. Na verdade, está ao contrário, tá? Não, tá certo. Teve meio que esse empate, né, entre junho e julho, ficou no 0 a 0. Mas, poxa, eu tenho muita gordura ainda para trabalhar aqui. Então, basicamente, pessoal, percentualmente falando, em julho nós já fizemos o ano, né? Não tem mais muito o que fazer, nós temos muito. Mas, obviamente, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente vai continuar trabalhando para crescer junto com vocês ainda mais, tá? Muitas pessoas falam, Gustavo, mas já começou o projeto, né? Não, o projeto recomeça todo mês.
Ah, se eu entrar agora em agosto, entrar agora em agosto, você vai começar com os seus R$ 2.000, com os seus R$ 500, com os seus R$ 10.000, com os seus R$ 100.000, seja lá qual for, e vai ter o seu crescimento. Você aprende como controlar o seu crescimento de capital. Você vai começar a controlar o seu crescimento de capital. Então, isso é o que nós temos hoje, lucrando na alta e lucrando na baixa, nesta página, que é a nossa vida por aqui, meus amigos. O que é a nossa vida? Bom, basicamente, essas ações que estão aqui do lado são as ações que têm opção líquida. Então, nós temos mais de 200 ações no Ibovespa e que tem contratos, pessoas que compram e vendem esses contratos, só são 22 ações. Então, o nosso universo de ações dentro da nossa lojinha vai ser contrato de 22 ações apenas, ok? Não tem como fazer mais. Por quê? Porque não tem outras pessoas comprando e vendendo contratos das outras ações. E é por isso que eu disse que o mercado de opções hoje é o mercado de FIIs de antigamente. Só que quando você conversa com pessoas que são investidoras de FIIs, hoje é unânime a falar, eu entrei no melhor momento que eu podia entrar, no início. Então, por isso que eu falo que hoje vocês estão no melhor momento, porque a opção, o mercado de ações cresceu muito nos últimos 5 anos e agora precisa crescer as opções. Então, basicamente, o que é que a gente faz aqui? A gente vai falar de tendências e a gente vai falar dos contratos. E aí o Nilo ontem perguntou como é que a gente informa, eu já vou mostrar aqui também, e também no nosso aplicativo, tá? Esse aqui é a visão web do nosso aplicativo, mas na loja da Apple ou da Google, quando você instalar no celular de vocês, fica muito mais bonito, ok? Então é isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, todos os dias eu dou aqui uma pincelada em todas as ações ao vivo, junto com vocês, às 4h30 da tarde. Na verdade, não todos os dias, de segunda a quinta, sexta não tem. Para quê? Para a gente ver quais ações estão em tendência de alta, quais ações estão em tendência de baixa, quais ações estão em tendência sem tendência, quais ações estão em tendência de baixa ou de alta. E a gente tem aqui um filtro para a gente buscar as opções melhores para nós podermos fazer as nossas operações. Então, por exemplo, Ambev, aqui no dia 27 de fevereiro, eu falei para o pessoal, ó, pessoal, a ação está em tendência de alta. Mas eu coloquei esse X aqui, que é o X da restrição, ou seja, não vale a pena nós investirmos, mesmo estando em tendência de alta. Foi uma pena, porque ela subiu 6% já em 4 dias, e a gente poderia ter ganhado mais de 100% aqui neste contrato. Mas o risco dela descer era muito grande. Então eu vou dizer, olha, pessoal, aqui está em tendência de alta, mas o risco não compensa. E o que é uma ação em tendência de alta ou tendência de baixa? A gente tem aqui, deixa eu pegar uma mais bonitinha para explicar para vocês melhor. Aqui. Uma ação em tendência de baixa, a gente define por dois critérios. Está vendo essas linhas? Isso aqui é a média de preço. Essa linha vermelha é a média dos últimos 9 dias de fechamento desta ação. E cada dia que passa que essa ação vai fechando mais barato, a média de preço dessa ação vai caindo. Por isso que eu comentei, numa alta, não nos importamos em pagar mais caro, porque a média dele está ficando cada vez mais cara. E é uma confirmação de que este papel está subindo.
Só que a gente tem uma dupla confirmação aqui. A média de 9 períodos que vai me mostrar que nos últimos 9 dias essa ação está ficando mais barata, junto com a média de 21 dias, que é a média aqui de um prazo maior. Por quê, Gustavo? Para eliminar ruídos. Pode acontecer que tenha um fato isolado que mexeu com o preço dessa ação nos últimos 9 dias, mas nos últimos 21 ainda a ação é sólida. Então, quando a gente tem essas médias alinhadas para baixo, está me confirmando que as ações estão caindo a sua média de preço nos últimos 9 dias e também nos últimos 21 dias. Tem uma dupla confirmação de que esses preços estão ficando cada vez mais baratos. E assim, quando eles estão ficando cada vez mais caros. Aqui, por exemplo. Então, quando a gente entende este alinhamento, tá vendo aqui que está bagunçado, aqui que está bagunçado, a de 9 está apontando para baixo, enquanto a 21 está apontando para cima, elas não estão alinhadas. Nós precisamos de alinhamento, paralelas, tanto para cima quanto para baixo. Isso é o que mostra uma direção de tendência. Um outro fator que mostra a tendência é o que nós chamamos de topos e fundos. Uma ação não simplesmente cai em linha reta e não simplesmente sobe em linha reta. Ela sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, aí agora ela começou o seu movimento de baixo. É sempre esse zigue-zague. Então, quando a gente tem esse zigue-zague de sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, com as médias alinhadas, a gente tem uma tendência de alta. Então, a gente tem essas três confirmações: a média de 9, a média de 21 paralelas e os topos e fundos que nós chamamos, que é esse zigue-zague. E por que a ação não simplesmente sobe em linha reta ou cai em linha reta? Porque investidores que lucram, realizam lucros. Lucram, realizam lucros. Investidores que vendem, se aproveita para comprar. Vendem, se aproveita para comprar. É o que nós comentamos do pilar da realização. Não é uma queda única e não é uma alta única. Ele funciona em realização, em alta e realização, alta e realização, alta e realização, e assim sucessivamente. Beleza? Muito bom. Então, quando a gente entende da tendência, e fique tranquilo se vocês não saírem daqui hoje entendendo de tendência, tá? Não, eu tenho a noção que não é o tempo hábil de vocês aprenderem sobre tendência. Na Nutror tem lá explicando essa tendência em aulas mais detalhadas, mas todos os dias nas lives a gente vai falar delas, a gente vai mostrar elas, por isso que é importante vocês poderem participar ou das lives ou assistir a gravação, porque fica disponível para vocês. Porque todo dia, vou falar, tá vendo que está escrito sem tendência definida? Nós analisamos e falamos, esta ação de Bradesco não vale a pena a gente olhar para ela neste momento porque ela não está com nenhuma direção, ela está bagunçada aqui. BOVA 11, que é o coisa. Aqui nós tivemos uma tendência de alta. E veja só, foi uma operação que nós fizemos numa daqueles que está naqueles cards ali que vocês viram de lucro, que de R$ 2,11 este contrato foi para R$ 4,22, ou seja, 100% de lucro. Neste, as médias se alinharam e nós tivemos os nossos topos e fundos ascendentes que a gente tanto ama. Dois critérios de tendência de alta. Neste momento, a gente vai escolher qual que é o melhor ponto para a gente entrar. E o melhor ponto sempre vem com volume financeiro forte e essa barrona grande, este candle grande. Cada candle desse representa um dia, tá? E eu vou sempre falar para vocês, olha,
Vale a pena aqui Bova B 122 e R$ 2,11 é o preço dela. Qual é o risco? Lembra lá do nosso pilar da proteção? O risco é você perder todo o R$ 2,11. É ele virar pó, é ele ir para zero. Por isso que se você tem R$ 5.000, você vai ter que fracionar o seu dinheiro e comprar aquilo que você está disposto a perder. Aqui é o pilar da proteção. Então, se eu estou disposto a perder R$ 210, eu vou comprar 100 opções aqui. As opções se negociam em contratos de 100 em 100. E aí, esses 211, virou 394 em 4 dias. E depois virou 422 em mais dias. Mas eu acredito, eu duvido muito quem tenha pego aqui. Se pegou, são pessoas que na sorte deram certo, porque aqui era aquele pilar da realização, ou seja, já temos aqui 80% de lucro que ele poderia voltar para o prejuízo. Por que que eu não realizei? Então é o pilar da realização. E eu quero mostrar isso para vocês em JBS. JBS, meus amigos, vocês viram que eu peguei só R$ 224. E olha só, ela saiu de R$ 1,28 nessa queda. A gente avisou, pessoal, tendência de baixa. As médias estão aqui alinhadas. Temos topos e fundos descendentes. Este candle aqui é o melhor momento para a gente entrar nela. E aqui a gente tem o contrato JBSSN, que é uma put, 365, que é o strike, que é R$ 36,50. E está sendo negociada a 1,28. Mas, cuidado, porque tá vendo essa linhazinha aqui? Isso aqui é um estudo da semana dela. É a média de preço lá do gráfico semanal. E nós, do ano passado, 80% dos stops que nós tomamos foi por não respeitar essa linha. E hoje eu basicamente deixo passar muita operação por causa dessa linha. E quando chegar próximo dessa linha, meus amigos, vale a pena vender. Então isso está até salvo, vocês podem até ver lá no aplicativo. Olha, aqui é um bom momento, mas não vamos acreditar em um 100% nisso daqui. Começou a dar 30, 40, 50, protejam, tá? E o que que é proteger na prática? Proteger na prática é um negócio chamado trailing stop, que você pode fazer lá no Profit Chart, que nada mais é que uma linha como essa, que quando o papel vai caindo, você vai arrastando ela com o mouse, simples assim, ó, exatamente assim, ou com o dedo no aplicativo do seu celular. Por quê? Porque aqui a ação chegou lá embaixo e quando ela voltou, a gente vendeu aqui e garantimos esse pedaço do lucro. Isso é o trailing stop, que também tem ensinando lá no Nutror como é que configura e tal e tudo mais. E é de extrema importância e é o nosso pilar da realização. Então, basicamente aqui, esta movimentação de baixa tirou um JBS de 1,28 e levou para 2,89. Mas eu, Gustavo, não consegui pegar. Porque quando ela chegou perto dessa linha, eu vendi. E veja, quando chegou perto da linha, o papel subiu muito aqui. E aí eu peguei só 20%. Credo, Gustavo, que pouco, né? Tá tudo bem, porque eu sei dar valor para minha curva de capital que nós aprendemos ontem, o quanto representa 2, o quanto representa 3%. Cara, eu peguei 20, tá tudo certo. Não tenho o menor problema com isso. Se pegasse 100, ia ser melhor. Ia, mas vai ter outras oportunidades. O risco não compensava e foi avisado. Pessoal, estou saindo por causa disso, disso, disso. Quem quiser, continua. Então, 20%, 30%, 50% é dinheiro. Como um amigo aqui também fala,
eu nunca vi ninguém quebrando por realizar lucro. Agora, já vi muita gente quebrando, acreditando que vai ganhar de eternamente isso daqui. Então, basicamente, aqui, este é um ponto legal, porque a JBS, em dezembro, nos deu oportunidade de ganho de mais de 100% aqui. As médias se alinharam, tá vendo? Estamos aqui na tendência de alta. Aqui nós tivemos mais de 100% de ganho. E depois que ela virou a média, nós tivemos mais de 100% de ganho aqui também. Foi maravilhoso. Então, basicamente, esta é um exemplo prático e real que aconteceu com a gente, de ganhar 100% na alta e ganhar 100% na baixa. Quero mostrar isso que está acontecendo neste momento. É a única operação que eu tenho aberta hoje, junto no grupo, que está no prejuízo até o momento, tá? CSNA. C é o quê? É uma call que vence no dia 21 de março, na terceira sexta-feira de março. Então, quando nós demos essa sinalização, nós estávamos apostando que a CSN subiria pelo menos até os 9, até os 10 reais aproximadamente. Ela estava a 9 reais. Então tinha um espaço bom para subir. A grande questão é que ela só está se lateralizando. No dia de hoje, esses 51 centavos está 16 centavos. Saiu de 51 e está em 16. E por que que eu estou tranquilo? Porque eu só entrei com R$ 1.000 aqui e faz parte dos 20% de erro. Óbvio que se ela der ganho, eu vou ficar muito feliz. Mas se não der, eu sei que eu estou com o meu pilar da proteção enraizado aqui nessa operação e eu só vou perder 1.000. Basicamente, é assim que funciona a nossa vida. Se eu sei o quanto que o pilar da proteção está sólido, se eu sei que a tendência é de alta, e se eu sei que depois de um certo lucro eu preciso proteger, é só esperar. E eu tenho um método que a cada 10, 8 acerta, é só esperar o tempo e a matemática trabalhar. Não tem segredo. Ok? O que é que frustra muitas pessoas? Porque é chato, porque tem poucas operações e porque o tempo muitas vezes não tem paciência de esperar o tempo e a matemática trabalhar. E aí fica tentando achar qualquer oportunidade aqui e basicamente se frustram e perdem dinheiro. Essa daqui foi a que mais deu, ó. Para mim, acho que foi 120%, se eu não me engano. Olha só que bonito. Ela estava em tendência de baixa, depois o que aconteceu com as médias? Se alinharam para cima e confirmou a tendência aqui no dia 27 de janeiro. Neste dia eu falei, olha pessoal, não só falei, eu vou mostrar como é que a gente posta também no aplicativo. O ZIMB, que é uma opção que vai vencer na terceira sexta-feira de fevereiro, com strike no 549, está valendo 24 centavos, está uma boa oportunidade para comprarmos. 2, 4, 6, 8, 10, 11 dias depois, quando ele chegou próximo aqui da média de 21, lá do semanal, que é essa linha aqui, eu vendi. Aqui está até a conta. Foi colocado R$ 1.008, foi comprado 4.200 opções e deu aqui um lucro de 1.344. Veja só, eu coloquei 1.008 e lucrei 1.344 neste movimento. Depois ela foi mais. Ela bateu quase 200% essa operação. Mas aqui é o meu pilar da realização, dizendo que
está bom já. Obrigado, mercado, lucrei bem, bora para as próximas. Como é que eu fiz isso? Tendência de alta, momento de entrada, pilar da proteção, colocando apenas 1.000 e o pilar da realização me satisfazendo com um ganho. Eu sei que 100% é simples de se satisfazer com um ganho. O que não é simples, por exemplo, nessa Marfrig aqui, ó. Nessa Marfrig eu lucrei, até que foi 50%, foi bom, em 3 dias. Mas depois ela desabou, ela foi para 160% de ganho. Mas é a mesma lógica que eu expliquei aqui da JBS. Essa linha me apavora hoje em dia. Então, ela chegou próximo da linha e eu vou mostrar um caso agora de Netflix que nós fizemos hoje no mercado americano, para vocês verem o poder dessa linha. Então, ela fez uma movimentação aqui de 3% e quando chegou próximo da linha, opa, 50% de lucro, deixa eu proteger isso. Não deu a outra, o papel voltou e eu realizei os meus 50% de lucro. Olha a Netflix no dia de hoje. Netflix nós demos, é que aqui tá. Vou precisar trocar aqui para esse. Essa é uma operação de hoje lá no mercado americano. Netflix, aqui. Uma opção, só que lá os números de contrato são bem mais diferentes, a $44 e ela chegou a bater $70 na queda de hoje. Obviamente que a gente lucrou, já guardamos esse dinheiro no bolso em um único dia, mas ó, ela caiu, a Netflix caiu durante o dia 5% e ela voltou parando exatamente na linha. Então, quando eu falei, pessoal, ontem, essa operação é jogo rápido, porque nós estamos contra a linha, que é a média de 21, e o que a gente conseguir de 20, 30% aqui tá ótimo. Nós demos sorte que o mercado desabou na primeira hora, deu mais de 60% e aí deu tempo de a gente organizar as coisas. Mas é a mesma visão que a gente tem do mercado. Aí, só para terminar aqui, só para nem estava no script, mas isso aqui ó, é uma oportunidade hoje numa empresa americana, dólar general. Então, está entrando em tendência de alta, encontramos uma opção de 4,10 lá para abril e a gente vai comprar ela na segunda-feira de manhã, 4,10. E o quanto ela subir, a gente vai esperar que esse contrato se valorize. O que eu posso perder? Tudo. $4,10 por opção. Como é contratos de 100 opções, $410 é o meu risco mínimo desta operação. Então, basicamente, a gente tem a mesma leitura e visão do mercado de opções Brasil nos Estados Unidos. Por que que lá é melhor? Porque aqui nós falamos que tem 22 empresas, lá tem 5.000 empresas com opções líquidas. Aí a brincadeira fica bem mais prazerosa, sem dúvida nenhuma, certo? Então aqui, meus amigos, acontece isso, tendência de alta, a gente vai informar para vocês a opção, o strike, o vencimento e o valor ideal e vamos mostrar, olha, deu tantos por cento, já vou mostrar para vocês. Mas deixa eu ver se tem mais algumas aqui para a gente passar. VEG, infelizmente, perdemos aqui por causa do gap, infelizmente. B3 foi uma operação muito boa. Então, B3 nós entramos aqui a 50 centavos e nós lucramos, acho que foi 56 ou 54% e ela voltou a cair, tá vendo? Então, este é um exemplo muito, muito bom que mostra o pilar da realização que deve ser aplicado, porque ela ainda vai vencer, ó, ela vai vencer lá no dia 21 de março. E a gente falou ela que era um contrato bom para a gente comprar a 50 centavos. E em 2, 4, 6, 7 dias, ela subiu
Acho que foi 64%, mas eu garanti 50%, se eu não me engano, 50 e alguma coisinha. E depois ele caiu. A única responsabilidade que nós temos no mercado é proteger o nosso dinheiro. A gente nunca vai saber o dia de amanhã. Nunca vai saber o dia de amanhã. Pode dar um problema na empresa, pode dar um problema na economia, pode dar um problema na política, pode dar um problema em uma gripe, pode qual que for. Não é problema nosso. O nosso problema é eu não valorizar o meu ganho e deixar isso virar. Olha só que loucura esta operação aqui. Tem que trocar a lista de novo, só um minutinho. Ah, não, era lá mesmo. Aqui, tá marcado. Olha só que loucura esta operação aqui. United Health, tendência de alta, bonitona, deu oportunidade lá nos Estados Unidos. Nós falamos, pessoal, identificamos uma opção, vamos comprar. Isso era em novembro. A gente já estava comprando opção para março, 5 meses depois. O que aconteceu para essa ação cair tanto? Mataram o presidente da companhia no meio lá da Sexta Avenida em Nova York. Deu nas noticiários, foi uma loucura. O cara deu metralhou o presidente da empresa. Aí o que a gente volta a falar? Que culpa eu, que sou um trader, um investidor aqui do Brasil, tenho eu para ter acontecido isso? A minha única responsabilidade é proteger o meu dinheiro. Aqui nós tomamos um stop, compramos aqui a 35, vendi a 11, ainda consegui guardar um dinheirinho no bolso. Então eu perdi US$ 24 por opção. É a minha única responsabilidade. Porque quem é que vai pensar numa coisa dessa? Não dá. Então muitas pessoas almejam amanhã uma ação a tanto, a tanto, a tanto, só que elas acreditam tanto nisso que vem uma catástrofe, vem um problema na empresa, vem um escândalo do CEO, vem alguma coisa, muda por completo, ela ainda está imaginando que aquela ação vai subir. E isso acontece há 5 anos, e não é desmerecendo, me dá dó de investidores da Vale. Investidores da Vale estão há 5 anos sonhando em uma empresa boa. A empresa é boa, mas não tem tendência de alta. Então, teve tendência de alta aqui, 3, e uma pequena aqui, 4, que se tivesse os 3 pilares colocados em prática, o pilar da tendência, o pilar da realização para garantir um lucro antes que ela caísse e entrasse com o capital que a gente poderia perder, a gente estaria com grande lucro na Vale e não ainda esperando as coisas acontecerem. E por que que eu falei de Vale? Porque esta aqui foi uma operação que foi um presente para nós. O que acontece aqui? E este aqui é um exemplo do quanto é importante a gente é, a gente dar mais tempo para as opções. Porque a Vale, neste dia aqui, dia 30 de janeiro, nós compramos a Vale B 580, que ela vence na terceira sexta-feira de fevereiro, que era aqui, ó, dia 21 de fevereiro. Nós tínhamos só esse pouco tempo para ela dar certo. A grande questão é que ela não deu certo até o dia 19 de fevereiro. Por sorte, na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, ela subiu 3,68% e nos deu 80% de ganho em uma operação que estava perdida. Então, este é o exemplo do quão importante é a gente pegar contratos com vencimentos de 40 dias para frente. Aqui eu só tive 16 dias para realizar as coisas. O mesmo aconteceu aqui em Magazine Luiza.
Magazine Luiza compramos aqui no dia 30 de janeiro. Ela ficou andando de lado, de lado, de lado até 14 de fevereiro. No dia 17 de fevereiro foi quando deu o lucro. E eu comentei, pessoal, está custando na média. Vamos vender. Quem não vendeu saiu no prejuízo. Mas quem entendeu aqui o que o objetivo tinha chego, ganhou, acho que foi 80 e poucos por cento de lucro também. E quem ainda está esperando dar 100%, sinto muito. Foi uma operação de 80% de ganho que virou prejuízo. Então, este é um exemplo de Magazine Luiza, tá? Então, basicamente, ó, e ela quase deu uma oportunidade hoje. Eu estava rezando para dar, porque eu ia mostrar para vocês e na segunda-feira a gente já ia ter papel para operar. Só que olha onde ela parou, bem na linhazinha cinza. Se ela subisse mais alguns centavos, a gente teria uma oportunidade boa para entrar em Magazine Luiza na segunda-feira e vocês já começarem a aprender isso na prática. Aprender. Muitas pessoas falam, legal, o Gustavo deu um call, então eu já vou ganhar. Você não vai ganhar enquanto você não aprender. O pescador pode estar com o cardume embaixo dele. Se ele não aprender a colocar a isca direito no anzol, a fisgar o peixe na hora certa e a puxar respeitando a força do peixe, ele vai perder a vara, vai perder a linha, vai perder tudo e não vai conseguir. Por quê? Porque ele precisa aprender, mesmo que o peixe está lá pronto para ser fisgado. Ok? Então a gente vai mostrar o peixe pronto para ser fisgado e as nossas aulas, o nosso dia a dia, as nossas lives é para ensinar vocês a fisgar esses peixes, ok? Então, basicamente, Magazine Luiza é que foi também uma boa operação que nós tivemos este mês. Então, o que que a gente tem? A gente tem apenas estas ações para nós analisarmos, infelizmente. Então, Ambev, Bradesco, Bova, CSNA, que é a que nós estamos, Gerdau, Itaú, Itaúsa, Petrobras, Uzi Minas, Vale, BBAS, JBS, Marfrig, VEG, Banco do Brasil Seguridade, B3, BPAC 11, que é o BTG, Gerdau novamente, porque tem dois tickers, né? Prio 3, que é a PetroRio, a Embraer e a Semin e a Magazine Luiza. Essas são as nossas ações que a gente vai olhar todos os dias, esperar por oportunidades calmamente e mostrar para vocês. Como é que mostra para vocês? Aqui está, mais uma vez falando, na versão web, tá? Então ela fica um pouquinho mais feinha, mas no aplicativo ela fica bonitona. Aqui embaixo a gente tem uma área só de opções. Vocês são, acho que, a última turma felizardas. Por quê? Porque o nosso aplicativo ele ainda não está separando acessos. Ou seja, vocês vão ganhar de presente o acesso a toda a nossa sala de swing trade, position trade e clube de tendências, tá? Isso daqui é só para quem faz parte da outra mentoria, mas o pessoal da tecnologia não conseguiu separar o aplicativo ainda. Então vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Mas o que eu quero explicar para vocês hoje é esta área das opções, que é o que de fato é a nossa mentoria aqui. Mas vocês vão ver que vão receber notificações das informações do dia, dos destaques de dividendos, das notícias, que nós estamos fazendo na sala de swing position, ou seja, vocês compraram um e levaram dois. E isso é muito bom. Eu não fico nem um pouco triste com isso, desde que vocês aproveitem. Então, basicamente, na parte das opções, a gente tem aqui organizado quais são as opções que estão em alta, quais são as opções que estão em tendência de baixa, quais são as opções que estão sem tendência e aqui é os vídeos que a gente coloca, ok? E aqui é os vídeos de operações comentadas. Depois que a gente faz uma operação, a gente sobe
mostrando aqui como eu lucrei, como eu perdi, como eu ganhei e tal e tudo mais para vocês entenderem. Inclusive, eu preciso cobrar a menina, porque acho que tem uns 20 vídeos aqui que ela ainda não postou este mês. Muito bom. Aí a gente tem aqui que é onde as coisas acontecem. Então, olha só, isso é atualizado sempre. Então, há 2 dias, que quando foi que teve mudança, BBSE, Embraer e Ambev são as únicas que estão em tendência de alta no dia de hoje. As únicas. Então, das 22, se você pensa em lucrar com a alta da ação, saiba que só essas três estão em alta. Todas as outras estão caindo. E não é porque está caindo que está barato e é bom para comprar. Nós já aprendemos isso. Está barato e bom para comprar, que pode ficar ainda mais barato. Beleza? Então, basicamente, a gente atualiza uma forma simples assim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Como a gente posta as operações para vocês. Então, pessoal, tem a live que acontece todos os dias, tá? A live acontece todos os dias. Nesta live aqui, que dá mais ou menos uns 30 minutos, eu analiso todas as tendências, vejo se tem oportunidade para nós. Quem participa da live já captou a coisa. Quem não participa vai receber o push com a entrada bem didática aqui em formato de post. Então, qual que foi essa entrada aqui? Essa entrada é de Vale B580, o ativo, o strike, que é o preço, né, que nós aprendemos ontem, 55,86, e vence lá no dia 21/2, já passou, tá? E o valor é R$ 1,11. E aí a gente tem o preço sugerido de entrada, o manejo de risco, stop no pó, diz o quê? Que esse 1,11 pode virar zero. Então, você vai colocar aquele dinheiro que você está disposto a perder. E a gente tem um score aqui que este sinal tem 80% de chance de dar certo, tá? E aí, todos os dias a gente vai atualizando neste card a evolução. É que aqui a gente vai substituindo o card. Mas aqui ficou negativo, 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 e aqui deu muito bom. Ó, chegou a bater 105% nessa movimentação aqui. Então, basicamente, esses pushes vocês vão receber. Olha lá, Magazine Luiza, ativo, Magalu, o strike, o vencimento, o valor, preço sugerido. Aqui a gente colocou entre de 36 a 42 vocês podem comprar. Stop no pó, ou seja, vocês vão perder tudo se der errado. 80% de chance de dar certo. E, graças a Deus, subiu 63%. 63%. E aí caiu tudo. Quem não ativou o pilar da realização de lucro perdeu tudo que tinha investido. O tudo é o quê? O tudo é os 36 centavos por ação, por opção. Aí, nisso, a gente vai mandando esses sinais aqui. Vale B, após atingir 105 de alta, momento está. Ou seja, nós vamos avisando vocês. Por exemplo, aqui, Magazine Luiza atingiu 35% após a sinalização. B3 atingiu 40% após a sinalização. Bova atingiu 100% após a sinalização. A gente vai orientando vocês. YouTube atingiu 120% após a sinalização. BBDC, depois de atingir e entrar no prejuízo, agora entrando no lucro novamente. A gente vai avisando para que no seu pilar lá da realização, você vai ajustando o quanto te agrada. Tudo isso daqui vira push também. Então você não precisa ficar com o celular, com o aplicativo aberto. Vem esses pushzinhos aqui, essas notificações, tá vendo? Ele vem essas notificação no celular de vocês. Opa, uma notificação. Clicou, vai abrir o aplicativo e vai mostrar o que a gente está avisando para vocês. E isso é ações que estão em tendência de alta. Nas ações que estão em tendência de baixa é a mesma coisa. Então, daquelas 22 ações, 5 estão em queda. Ok?
E a gente também mostra as formas de entrada essas notificações quando vai subindo. E de todas as ações, 22 ações, todas essas estão sem tendência definida. Ou seja, não adianta a gente querer comprar nenhuma dessas agora. Ela só está perdendo tempo. E a gente não quer perder tempo e dinheiro com isso. A gente prefere deixar o dinheiro parado, esperando um melhor momento, do que ficar perdendo tempo e dinheiro com isso daqui. Basicamente, a gente deixa tudo muito organizado. Ó, o pessoal entrou para lateral. Há 2 dias, Uzi Minas entrou para lateral. Há 8 dias, Bepac entrou para lateral. Há 8 dias, Marfrig entrou para lateral. E fica mais simples de vocês saberem quais ações operar na alta, operar na baixa e hoje quando está sem tendência. Gustavo, quer dizer então que eu posso comprar qualquer uma dessas? Não, não é. Por que não é? Você está falando que está em tendência de alta. Está em tendência de alta, mas não está no momento bom de entrar. Lembra que nós falamos aqui que a gente separa o momento bom de entrar? Então, hoje não temos nenhuma ação no momento bom de entrar. No dia de hoje, não temos. Mesmo tendo 3 ações em alta e 5 ações em baixa, não temos nenhum bom momento para entrar agora, ok? Porque não está aqui naquele ponto que a gente fala, "Ah, agora vale a pena." Teve essa última que teve, que foi a Embraer, eh, não foi Embraer, foi Ambev. Ah, preciso trocar aqui. Ambev foi a última a entrar em tendência de alta, agora no dia 27 de fevereiro, só que eu coloquei um X. Ou seja, ela entrou para a tendência de alta, Ambev, mas nós não indicamos nenhuma entrada. Se você quiser entrar por conta e risco seu, ok. Mas nós não indicamos porque o risco aqui estava muito alto. Então, ó, está em tendência de alta, galera. Mas a gente não sugere nenhuma entrada. Se vocês quiserem por conta própria, fiquem à vontade. Vocês aprenderam e sabem como fazer. Mas a gente não indica nenhuma. Então, hoje a gente tem o serviço educacional e também isso que é chamado de research, que é homologado pela CVM, é tudo legalzinho. A gente tem as certificações para poder dar esses calls e a gente une a educação com os calls. Olha, na educação está mostrando que está em tendência de alta, mas os calls está dizendo que está muito risco, não vale a pena. Então, basicamente, você ou legal, vou aceitar isso ou não, deixa quieto, eu vou comprar uma assim mesmo para ver o que dá. Aqui deu bom, mas tem momentos que não vai dar bom, ok? Então, basicamente, é assim que funciona a nossa dinâmica. E aqui no Tendências e Coisas, até era bom mudar esse nome, né? Porque não tá legal. É a live que eu faço todos os dias. A gente corta o pedacinho que só fala das opções para que você, que é participa da mentoria de opções, vai ter acesso só ao trechinho. Só que, como eu comentei, vocês são privilegiados, porque vocês estão levando muito mais coisa por uma falha da nossa galera de programação, mas está tudo bem com isso. Então, vocês vão ter acesso à live completa, participar da live e tal e tudo mais. Mas a gente corta um pedacinho da live só onde nós analisamos as opções e disponibilizamos aqui nesta parte de vocês. Este é o nosso universo, aonde a gente estará junto com vocês no dia a dia. Fora isso, tem um grupo no WhatsApp, Gustavo? Tem um grupo no WhatsApp. É um grupo que a gente vai ficar batendo papo adoidado? Não, não é. Por quê? Porque ali a gente vai tirar algumas dúvidas mais pontuais. Porque como vocês têm acesso à live e ah, é muito mais otimizado se você trouxer no momento em que está todo mundo ali para aprender, para discutir, para ver as possibilidades, os riscos, e eu ter
um tempo maior para dedicar te ensinando isso, como a gente está tendo nessa live aqui, vai ser muito mais proveitoso. Então, não é aquele grupo que te, ei galera, o que vocês estão comprando aí? É que nós estamos vendendo. Não, não é. O perfil dos nossos alunos também não é aquele trader ativo. Eles são empresários, a grande maioria, e tem aqui as opções e as ações como a sua segunda profissão, como eu comentei ontem. Tem uma segunda lojinha que está ali gerando dinheiro para eles e não precisa ficar perdendo tempo o dia inteiro ali batendo papo. Então tem, tá aberto, tá aberto. Se você está lá, estou lá todos os dias. Mas não é que a gente vai ficar batendo papo sobre tudo, sobre todos, porque a vida aqui é bastante corrida nas nossas análises. E a gente tem a live no final do dia justamente para mostrar para vocês os pontos, falar de uma maneira aí um pouquinho mais clara, ok? Então, meus amigos, basicamente, esses nossos dois encontros sobre a lógica das opções é isso que eu gostaria de passar para vocês. Desculpa, aqueles resultados são todos baseados em cima do nosso pilar, nos nossos três pilares do enriquecimento: tendência, realização e proteção. Tendência, realização, proteção. Tendência, realização, proteção. Aqui tinha tendência, mas o pilar da proteção não me deixou. O risco era muito alto. O pilar da proteção falou: Gustavo, deixa quieto. Não, não olha para isso aí não. Espera uma outra oportunidade. Então, basicamente é assim que a gente trabalha por aqui, ok? Então, nessa situação, a gente entende que é um educacional com os calls bem completos. E a gente não só entende, mas força vocês também a nos trazerem dúvidas, a nos trazerem, a usarem a mentoria que vocês pagaram, tirando dúvidas, tirando, sei lá, comprei, Gustavo, e agora? Já estou com 30%, o que que você acha? Estamos aqui justamente para a gente trabalhar juntos e fazer vocês, assim como as dezenas e dezenas de pessoas que viraram a chave e estão com uma vida melhor, eu quero que cada um de vocês também estejam, ok? Hoje durou aí 1 hora e meia, um pouquinho mais rápido. Vou deixar aberto, caso alguém de vocês tenha alguma dúvida, por favor, pode mandar. Muito bom, pessoal. Então, essa aí é um pouco da parte prática, né? Então, como é que essas operações acontecem? Como é que vai ser mostrado no nosso aplicativo? Agora a Rosângela vai inserir todos vocês no nosso grupo do WhatsApp. No nosso aplicativo, vocês já receberam as aulas gravadas ali na Nutror. E a partir de amanhã já começa a participar das lives. Não tem nenhuma operação para entrar amanhã. Vocês viram ali que a nossa média de operações por mês é entre 5 e 6 operações. Tem algumas, assim, chamando a atenção, que eu falei na live de agora há pouco, né, das 4h30 da tarde. Então, quando vocês entrarem no aplicativo, lá vai ter a parte de opções, tá? Então, eu vou até compartilhar aqui para vocês. Foi falado, mas só para deixar ali bem organizadinho, porque vocês já podem, por exemplo, assistir o que foi falado na live de hoje, tá? Então, ó, então aqui a gente tem há 2 horas a nossa parte das opções. Isso tudo faz parte de uma live muito maior, tá? Então, qual que é o cronograma dessa nossa live? Eu começo analisando os índices globais para saber como é que está o mercado americano, europeu, em todos. Depois a gente vai olhar aí para as oportunidades de swing trade. Vocês têm acesso a tudo isso, ó. Então tem acesso a clube de tendências. Então vocês têm acesso a position, swing. Então aqui a gente começa a passar pela parte de swing de ações. Depois eu abro, porque todos os dias as pessoas querem saber uma série de ações que elas estão buscando investir, então elas trazem para mim dar uma analisada na tendência.
e depois a gente termina com a parte das opções. A parte das opções dá mais ou menos uns 10 minutos da live, tá? Então, quando chega na parte das opções, para deixar a coisa bem organizada, a gente coloca aqui, ó. Então, aqui, opções simplificadas é só os calls das opções, tá? Então, é só a parte das opções. Aqui, a gente tem a parte do swing trade e do position. E aqui tem uma série de informações, de notícias e tudo mais, tá? Então, quando for call, é esse padrão. Só que vocês viram lá que tem muita ação que, por exemplo, está em tendência de alta, que nem Marfrig mudou para tendência de alta, mas nós deixamos sem indicação. Ah, Gustavo, está em tendência, mas não é um bom momento para comprar? Não, tem muito risco envolvido aqui. Então a gente deixa aqui para na parte das tendências, porque tem pessoas que querem, que estão aprendendo, querem correr o risco por conta própria, ou utilizam dessa análise de tendências para fazer outros tipos de operações que a gente não faz aqui. Então é bom eles saberem. Mas os nossos que a gente contabiliza, que a gente opera junto, tipo aqui, ó, BBSAI, o ZIM 34, é quando aparece esse post, tá? E aí a gente monitora dia a dia também, dia a dia isso vai sendo atualizado. E essas partes todas a gente vai deixar sempre separadinho, porque eu só vim aqui no clube atrás da opção. Tá bom, então aqui a gente já cortou o trecho final da live, ó, que são aqui 7 minutos, aonde eu falo só da visão das tendências. Então, quando a gente fala swing trade de ações, a gente tem uma visão de analisar, porque é um time de operação. Quando a gente fala em opções, a gente tem uma outra visão, porque é um outro time de operação. E quando fala de position aos domingos é outro, por isso que eles estão separadinhos, tá? Aqui tem uma série de daquelas que eu subo no YouTube, que muitas de vocês já assistiram, né? Que é as nossas operações de fato que nós fizemos, e aí é bom deixar registrado, porque sempre serve como aulas. E essa parte de opções simplificadas é tudo aí que a gente ofereceu. Mas como eu falei, a gente é muito generoso, tá? E a gente acaba liberando o nosso clube por completo. Gustavo, eu comprei uma mentoria de opções e eu vou aprender todas essas coisas. Sim, pode, fique à vontade, tá? Então a gente está liberando tudo aí para vocês. Então essa é a nossa segunda encontro de 365 dias. Então, a partir de hoje, a Rosângela vai colocar vocês no grupo. Temos aí um ano para trabalhar juntos, analisar mercado. Gostamos, não gostamos, hoje vale a pena comprar, hoje não vale a pena comprar. O que que nós compramos, como é que está acontecendo, tudo analisado nas lives, tudo bem mastigado. Então, essa aqui é a conclusão desses nossos 2 dias, dessas nossas 2 dias de apresentação. É de extrema importância, vocês participaram aqui, pode acreditar que tem um grande diferencial de quem vai assistir a aula gravada. Por quê? Porque o maior ponto é entender que a gente tem essa profissão, como eu comentei ontem, que é uma profissão que nos dá qualidade de vida. E eu ficar operando 300 vezes por dia é tudo menos qualidade de vida. Então a gente preza pelas poucas e boas operações para que todos consigam conciliar isso com sua rotina, com o seu dia a dia, com a sua profissão e ter uma fonte de renda extra no mês a mês. Não é operando muito que vai ter fonte de renda extra grande, é operando bem as poucas e boas operações que é que você vai conseguir fazer uma fonte de renda. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, pode abrir ou colocar aqui no chat. Caso não tenha, a gente dá uns minutinhos aí para vocês verem. E aí a Rosângela termina esse nosso encontro. Nós falamos disso ontem, Anderson. Qual critério você indica para dividir o capital, para operar opções? É muito individual, tá? Então, o que que eu respondi ontem? Acho que foi o Bruno que perguntou. Eu, particularmente, tenho a conta do canal de alta que é R$ 100.000. E vocês veem
que eu só entro naqueles vídeos que eu posto nas redes sociais e tudo mais, eu entro com no máximo 1.000. Se eu entrasse com 5.000, nosso resultado estaria muito mais poderoso do que aquilo que a gente mostra. Mas por que que eu só entro com 1.000? Porque antes de dividir o capital, eu quero olhar para o quanto eu me permito perder. Esse é o ponto que divide quem tem sucesso no mercado e quem não tem. Como assim, Gustavo? Eu me permito perder R$ 1.000 a cada operação que eu entro, seja em papel, nas ações, ou seja em opções. Então, como o nosso manejo de risco que eu me permita R$ 1.000, eu vou comprar os R$ 1.000 de opção. Então, isso é uma coisa que eu, dentro de um capital de 100.000, eu me permito perder R$ 1.000 por operação. Por quê, Gustavo? Porque eu tenho um particular para mim que se der tudo errado em um mês, graças a Deus, não lembro quando isso aconteceu, mas se der tudo errado em um mês, eu vou perder R$ 4.000 dos meus 100.000 que tá lá e isso não vai me abalar. Agora tem pessoas que fazem parte do clube que não se importam em perder 20%. Então aí cada operação vai entrar com 3, 4, R$ 5.000. Se eu tiver R$ 100.000, eu não me preocupo se eu perder 20% disso, então eu vou entrar com mais dinheiro, tá? Então isso acaba sendo muito individual. O que que eu gosto de falar? Quem está começando agora, né, na fase zero das opções. R$ 2.000 divide em 10 pedacinhos de 200 para você só comprar. Ah, mas assim eu não vou enriquecer. Calma, nós estamos no primeiro início da vida de uma nova empresa. Se você aprender e ganhar uns trocos, já vai estar muito bom nos primeiros meses. Então, se você tiver R$ 2.000, divide em 10 pedacinhos de 200. A próxima oportunidade você compra R$ 200 daquela opção. A próxima oportunidade você compra R$ 200 e vai fazendo isso. E aí você vai sentindo o time. Ontem mesmo, a gente estava falando de Banco do Brasil, que estava com 60, quase 70% de ganho. Hoje ela voltou para quase zero, voltou para 15% de ganho. Olha que timing explosivo. Por quê? Porque teve, né, boatos do Banco do Brasil, ela caiu 3% e voltou. Então, a opção ela acaba sendo bastante explosiva. Então, ontem tinha pessoas reclamando que saiu com 50% de lucro, achando pouco. Hoje, aquela pessoa que saiu com 50% de lucro está comemorando, porque passou a ser muito, porque a ação caiu. Então, esse time, a gente vai conversando, vai orientando, mas vocês precisam pegar. Então, a gente analisa, a gente passa o ponto de entrada e a gente informa essa valorização. Acima de 40% de ganho, a gente já fala, pessoal, não dá mais para perder dinheiro com isso. Protege. Mas, às vezes, você vai sair com 40 numa coisa que vai para 200 e pode te mexer no seu emocional. Às vezes, você sai com 40 e ela volta para o zero e isso te deixa feliz, também mexe no seu emocional. Então, esse emocional, né, lapidar esse emocional, é o trabalho que vocês aí vão ter nesses próximos anos, que eu acredito que é a única parte que sobrou mesmo aí para vocês desenvolverem, porque todo o restante a gente vai fazer, vai explicar, vai mostrar, e agora, foi bom 40, não foi bom 40, eu quero mais, eu quero menos, é o que precisa ir no tempo, né? Nas operações vocês irem desenvolvendo. E para isso, se você tiver R$ 2.000 e dividir em 10 pedacinhos de 200, vai estar tranquilo para você poder fazer, tá? Mesmo que você tenha 1.000.000 na conta, mas você está começando nas opções agora, começa devagarzinho, para você entender, para você aprender, para você ver. Porque nós estamos falando como, né, o objetivo dessas duas aulas é o primeiro mês, os primeiros dias de uma profissão que talvez você vai levar para os próximos 50 anos. Tá? Então pensa dessa forma. Herbert, a data de vencimento que aparece no resumo da call seria o vencimento da opção ou a data limite para executarmos a operação? É a data limite, que também é o vencimento, né? Então ela vai vencer até ali, aí acabou.
Então, por exemplo, nós em julho, por que que nós, o mês de agosto nosso, só tivemos duas operações realizadas? Porque em julho a gente estava comprando para o vencimento de setembro. Então a gente comprou cinco opções aí entre julho e agosto. Duas a gente realizou agora e as duas a gente está levando até o dia 19 de setembro. Mas se amanhã der lucro, eu já posso vender. É que ainda não deu o lucro que a gente precisa para começar a vender essas outras três. Então, quando a gente fala de vencimento, é a data limite que você tem para zerar a sua operação, tá? No Brasil, isso, quando a gente faz uma compra, é aproximadamente entre 40 a 60 dias. Esse é o timing que a gente vai carregar a operação. Não quer dizer que se no dia seguinte ela subiu 200%, você já não pode realizar e pôr o lucro no bolso, tá? E vai ter casos que vai levar 30 dias para te dar 20%. O mercado, cada ação, cada tem um time dele. A velocidade do mercado é dele. Nós que estamos entrando, a gente precisa entender. Por isso que eu falei agora para o Anderson, fatiar em 10 pedacinhos é o que vai dar conforto para você deixar o tempo trabalhar aí tranquilamente, tá bom? Muito bom. Se você quiser complementar com alguma coisa, Rosângela, não sei se alguém. Ah, o Bruno acho que vai fazer uma pergunta. Eu prometo que vai ser muito rápido, não vou atrapalhar. Que é isso, Quando, nada? basicamente são duas coisas. A primeira, eu entrei já lá na plataforma, eu fiz a boa parte das aulas, né, para dar uma adiantada. Em relação, a minha dúvida é a seguinte: vocês usam para fazer análise, vocês estão usando o TradingView para fazer a operação é o Profit. Vocês usam a grade de opções do Profit ou não? Vocês usam, bota lá no só o ticker da opção e faz a compra na tela do Profit? Porque É, eu não, o meu Profit é o Profit One. Então, o Profit One eu não tenho a grade de opções, né? Aí, mas eu posso fazer a ordem na tela da opção. Essa é uma pergunta sobre o Profit, né? tá. Deixa eu abrir o meu Profit aqui para você dar uma olhada. Na verdade, o TradingView eu uso para as lives apenas, tá? E para o mercado americano. Para analisar e comprar, para mim viver no mercado brasileiro, eu uso o Profit. Por que que eu uso o TradingView nas lives? Porque muitas vezes eu vou pegar referências de outras partes do mundo, então ali fica mais fácil para mim. Eu acho o TradingView muito melhor que o Profit. Na minha opinião, né? Só que não dá para fazer pelo TradingView. O problema do TradingView é que não tem opção, né? A opção dela é muito bem limitada. Então, por exemplo, aqui ó, BBSAI, eu já tô com ela no meu gráfico aqui. E já Uhum. tem a minha boletinha aqui, ó. Então é só eu colocar a quantidade de ordem que eu quero, ó, eu quero 2.000, e clicar em comprar. Ah, é isso aí. Então, Então não precisa da a- grade. ele, ele tem a grade. Ah, inclusive esse aqui nem tem, ó, porque eu tô no Mac e o Mac não tem. Uhum. O Não Mac é tem. O horrível. Mac do Mac é diferente. O É, Profit no Mac é diferente. então ele não tem. Mas para você fazer a operação, só isso funciona. E você Ótimo. pode fazer a operação por aqui, ó. Você aperta o Shift e posiciona a ordem no valor que você quiser. Então isso é bom porque quando a gente fala, olha, Banco do Brasil, que foi nesse caso aqui, que a gente deu a 73 centavos. No dia seguinte, 9, 9:30 da manhã, você pode deixar a ordem aqui nos 73 centavos, ele não vai executar porque está fechado, e clicou, já está posicionado e montado a posição ali. Então, o Profit ele é muito prático para isso. Você vem aqui, né, com o Shift e clica com o mouse, já fica aqui organizado. No valor que a gente vai fazer no post, que a gente recomendou ali na live. Então, isso dá uma facilidade. Até pelo celular, com o dedo você vai lá e deixa essa ordem organizada já no valor que você quer.
E se for depois para vender, é que agora não está aparecendo, tá aqui. Você aperta a opção de venda, que é o Uhum. Ctrl. Então Uhum. você aperta o Shift para posicionar uma compra e aperta o Ctrl para posicionar uma venda. É muito prático, é muito prático. Então só isso funciona. Não, toda o screener eu uso para fazer, para analisar book, para analisar tudo, mas meio que eu mastigo isso para vocês. Mas com a ideia de aprender e tal, aí depois você vai precisar assim se você quiser fazer por conta, né, vai poder precisar da grade para poder ver a liquidez, para poder ver os outros É, assuntos lá. então, essa é a minha outra pergunta em relação à grade, porque na Nutri, né? Nutri não, a plataforma, Control, é isso. o senhor fala que usa o Trade Map. Eu até fui fazer o cadastro no Trade Ah, Map, tá o senhor, desatualizado. então falou assim, ó, eles ainda estão de graça. Quando tiver uma outra, eu reatualizo esse vídeo. Mas o Trade É, Map agora não é mais de graça para usar no web. não é. Aí eu até procurei o opções.net para ver, só que ele tem um layout meio esquisito, mas eu acho que ali vai dar para me virar um pouquinho Ele para funciona bem, conseguir. tá? Quase todo É, mundo usa o opções.net é, aqui. é. É, ele Ah, funciona então. bem. Ele é meio feio, né? É o que você falou. O layout não é muito É, ele é agradável, feio, né? mas ele vai te dar tudo que você precisa. Porque aí depois você vai começar a ver o delta, por exemplo, e o teta, que são as duas gregas que são legais de você ver, né? Eu vi na É, aula. então, o delta você vai saber quanto aquela ação vai subir e vai cair, aquela opção vai subir e vai cair, e o teta vai saber quanto ela vai perder de valor dia após dia. É uma informação importante. Então, Sim. depois aí eu faço todo esse filtro e passo meio que mastigado, mas depois para aprender é importante você olhar para essas e o opções.net.br dá de boa também. A minha intenção é ficar com vocês por longo prazo, né? Renovar, fazer a americana. Eu estou querendo que isso vire realmente minha profissão, né? Legal, legal. E, e aí, em relação só à segunda parte do Profit, o senhor já esclareceu, a questão como ali na plataforma ainda não tem aula sobre o método, né? O método grito, essas coisas não tem. Mas vai Deve ser ser. liberado. Ah, tá. Não é porque Vai. aí, como eu não vi, mas como o senhor hoje explicou bem aí, pelo que eu entendi, são pelo menos quatro ali, pelo que eu consegui ver, né? Que é a tendência de alta, seguindo as duas médias, é, você, esperando topos e fundos ascendentes ou descendentes, dependendo do que for. Você espera um, dois, três de compra e um engolfo. E aí dá o sinal de compra, é isso? Não, não é isso. Tem alguns critérios que eu não uso um, dois, três e nem o engolfo. Nas tendências eu uso apenas a direção das Uhum. médias e os topos e fundos, né? E o topo e fundo que é as linhas de memória de preço que a gente chama, né? Sim. Então, isso que nos baliza. Poxa, tá entrando volume, tem espaço para subir até tanto, não tem nenhuma barreira no meio do caminho, as médias se alinharam e a coisa vai seguir por este caminho e a proteção que a gente vai utilizar é tanto. Então, não é Ah, uma forma engessada de dois, três candles. Eu sei que tem o método desse mais engessado, mas eu gosto mais de pegar essa tendência, porque nós temos 40 dias para a coisa andar. até em relação a isso que nas aulas o senhor fala que gosta mais de operação de 7, 8 dias, é um swing, né? A- Exato. seria porque eu estou tentando fazer o meu setup, né, as minhas coisas, mais para gráfico semanal. Não estou querendo nem o diário que está querendo muito ver. Nas opções será que fica viável e lucrativo, né? Se o senhor já experimentou usar Não, não o gráfico de opção no semanal, mas fazer toda a análise no gráfico semanal do ativo e não. fazer as compras na opção, não funciona. Não funciona. Infelizmente, no Brasil, pelo fato das opções durarem poucas, né, durar pouco tempo, às vezes o semanal não permite. Ó, essa aqui é uma Google que a gente está lá nos Estados Unidos. Eu não estou mais porque já foi realizado.
mas ela começou a dar valor depois de 4 semanas. Para 4 semanas já deu mais da metade da vida útil de uma opção no Brasil. Então, nós compramos aqui em junho para vencer em setembro. Então, no mercado americano, a visão semanal flui bem. Agora, no Brasil, não dá. Então, a média, a análise, ela é diária e a média, eu gosto, como eu te falei, de 6 a 8 dias, porque é onde ela tem aquela explosão dela. Depois o Teta vai comendo aí uma parte do preço da ação, da opção. Então, basicamente, é, pelo nosso mercado não ter muita liquidez, a visão do semanal não funciona para opções, infelizmente, Entendi. tá? Para você ter uma ideia aqui, ó, isso daqui vocês vão ter acesso também, que é o nosso clube de tendência, né? Então, por exemplo, aqui, acompanhamento de tendência. Olha MRV. Então, a gente deu a entrada aqui e ela só foi ganhar valor 6 semanas depois. Porque é uma outra visão. Quando o position funciona, é para pessoas que vai 3, 4 meses. E aí acabou já o tempo da opção. Então esse é o problema tanto que quando nas lives você vai ver, quando me pedem tendência, eu tenho a minha visão da tendência de semanal, mas quando me pedem opções, eu tenho que mudar o layout para ter a visão mais curta sobre essas ações que são de tendência. Então, nesse caso, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco aqui foi sexta-feira. Muitas pessoas queriam comprar Bradesco, opções de Bradesco. Ela ficou 3 dias parada, depois deu uma porrada. Eu falei, cara, não vale a pena porque o topo está muito forte e tinha aqui 2,8%, não ia dar nem 40% de valorização a opção, e ó, bateu lá e caiu. Então, esses 3 dias aqui já corroeu boa parte da opção por causa desse topo. Então, a visão da opção tem que ser diária. Só que diária você vai levar um certo tempo, né? Deixa eu pegar um aqui, para ela andar. Esse aqui, ó, foi 6 dias, Banco do Brasil, para dar quase 70%. É essa média de 6 a 8 dias. Ó, esse daqui, nessa queda de bebê, as quedas tendem a ser mais rápidas. Foram 9 dias. Então essa aqui foi melhor. Então essa é a história. A opção a gente sempre tem que ir para o gráfico diário pelo mercado ser pequeno no Brasil. Nos Estados Unidos a gente consegue, mas no Brasil não dá para ser a visão semanal, não. Entendi. Certo? Certo, sim, senhor. Muito bom. Você falou uma coisa legal aí, que eu tô, inclusive, trabalhando nesses últimos dias nisso. Ali vocês receberam na Nutror as aulas do compete só o módulo opções. O que acontece? A Tamires, que sempre foi a nossa frente de opções, ela teve já o segundo filho de uma forma bem rápida, um em seguida do outro. E como ela vive das opções, né? Ela era gerente do Santander, é uma das pessoas que virou a chave, começou a estudar opções com a gente, começou a viver das opções. E aí ela veio trabalhar para a gente porque não tem muito tempo, né? Tem pouca coisa para se fazer, são poucas operações e tudo mais. Ah, Gustavo, posso começar a trabalhar para ajudar os alunos e tal e tudo mais? E ela passou, acho que 3 anos com a gente, agora ela foi mãe pela segunda vez, e ela puxou, falou, Gustavo, vou ficar uns 2 anos fora, porque eu vou me dedicar à mãe, eu tenho condições de viver das opções por causa disso, e vou ficar. Então, aí o que que a gente está em processo? De incorporação de todo o conteúdo. Então, todo o conteúdo do Gritos, o conteúdo dos Position, vai ter até outros conteúdos como commodities e outras coisas. Eu estou reorganizando ali na Nutror para liberar tudo que a gente tem para vocês. Então, hoje foi liberado apenas a parte das opções, mas eu acho que até sexta-feira já vai estar tudo organizadinho, até com um outro nome. A gente está colocando talvez como a Universidade do Investidor, que é para abranger tudo o conteúdo que a gente já tem educacional e entregar para vocês. Então, aí vocês vão ter bastante
coisas sobre tendências, sobre plataformas, sobre outras coisas que faziam parte do clube e agora está tudo integrado por causa disso. Então é isso. Quiser terminar, por favor, Rosângela? Legal. Que aula sensacional. Espero que todos tenham gostado, né? Acho que ninguém tem mais nada para falar, então vamos lá. Eu já enviei para vocês um convite no e-mail, tá? Que é o convite do nosso aplicativo, e também mandei no WhatsApp para vocês o passo a passo para vocês baixarem. Vocês mesmo que vão criar um login e uma senha, tá? Já está disponível no nosso sistema, então vocês criando essa conta de login e senha, vocês já conseguem adentrar dentro do nosso app. Eu vou liberar para vocês agora também o nosso grupo do nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente fala ali sobre o mercado. Vai ser enviado também o link da live. Porém, é importante frisar para que vocês deixem ativas as notificações do nosso aplicativo lá nas suas configurações do seu telefone. Por quê? Porque vocês vão estar sempre recebendo as notificações em tempo real, seja da live, seja de alguma operação, de alguma notícia do mercado. Enfim, tem diversas coisas que a gente atualiza no nosso app e vocês recebem em tempo real. Assim que o Gustavo terminar essa aula, assim que estiver disponível, também já envio para vocês, assim como eu enviei a de hoje. E quem tiver qualquer dúvida, tiver perdido lá no aplicativo, ou dúvida referente a alguma aula que não perguntou aqui, lembrei de alguma coisa agora, pode mandar para a gente no WhatsApp, vai ser um prazer receber vocês, atender vocês. Já está sendo um prazer estar com vocês. Como diz o Gustavo, é o segundo dia de 365 dias juntos. E nós estamos aqui para ajudar. Sejam todos muito bem-vindos, e é isso. Então é isso, pessoal. Fiquem aí todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse segundo dia também. E nós estamos para fazer o nosso melhor. Como eu comentei acho que foi ontem, né? É muito nítido para nós quem vai dar certo e quem não vai dar. Quem vai dar certo é aquele que vem tirar dúvidas, que vem. Porque dá dúvidas, não tem como não dar dúvidas. Então, aqueles que estão vindo tirar dúvidas, que estão vindo perguntar, esses é os que vão dar certo. É claro, a gente consegue ver isso de longe. Então, sejam essas pessoas que vão fazer jus aí do serviço contratado e aproveitem para vocês serem aí as pessoas que viram a chave e enche a gente aí de orgulho por isso, beleza? Então fiquem todos com Deus, pessoal. Um abraço, até amanhã. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau para todos vocês. Fique Tchau, com Deus. gente. Boa Tchau. noite, bom descanso. Até amanhã. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Falou para vocês.